Dessa vez eu não escrevendo ao vivo porque eu tava fazendo aqui, eu fiz o vídeo inteiro, depois eu percebi que eu esqueci de gravar áudio, tá? A gente tem o primeiro cara, que foi o pai da sociologia, que é Auguste Comte. Ele foi lá e criou a teoria do positivismo, que é basicamente falando que o conhecimento científico é a única forma real e válida de conhecimento. Nenhuma outra forma válida de conhecimento. E por isso a sociedade ela tem que ser estudada com essa mesma precisão das ciências naturais. Então, da mesma forma que a gente estuda física, a gente tem que estudar sociologia, ou seja, a gente vai matematizar a sociologia. Isso aqui lembra um pouco o pensamento empírico, não é? A gente tem o estado teológico, que ele fala que a gente vai dividir a sociedade em três estados, tá? Estados teológico, em que todas as explicações são sobrenaturais, certo? São religiosas. A gente vai ter o estado metafísico, em que as explicações são filosóficas e abstratas, e o positivo, que as explicações são baseadas no método científico. Tudo bem? Então, aí sim a gente vai ter, segundo ele, o último estado da sociedade. Para ele, esse estado era a Inglaterra do século lá XIX, da Revolução Industrial. Tudo bem? Então, para ele, esse era o auge da sociedade, a Inglaterra da Revolução Industrial. E ele falava que nesse estado positivo, todas as explicações vão ser baseadas no cientificismo, nessa matematização. Tá bem? Aí veio um cara pouco conhecido que é Marx. Ah, verdade, ó. Ele tentou transformar isso aqui numa religião, tá, velho? Cara doido. Aí veio o Marx. Marx, ele falava que o universo é matéria em movimento, certo? E que a história, na verdade, é uma luta de classes. Então a gente só está movendo movimentos de classes para ver quem ganha o poder. Então, ora, o clero quer ganhar poder lá na Idade Média, ora, os nobres querem ganhar poder na Idade Moderna, ora, a burguesia ganha poder na Idade Contemporânea, ora, o proletariado quer ganhar poder, que é atualmente, tudo bem? E ele fala que a história, na verdade, é uma luta de classes, certo? E que ele ainda fala sobre o materialismo, que é basicamente algumas condições materiais e econômicas. Então, tipo assim, a matéria e o dinheiro são a base das instituições sociais. Olha aí ó, a hipocrisia. Uh. Então, o dinheiro é a base das instituições? É? Entendi. Tem a luta de classes. Ah, verdade, ó. Tem essa frase aqui que o Enéas citou uma vez, tá? Quando perguntaram, você é ateu? Ele falou, não, 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 não. Aí o pessoal riu. Ele falou, não, pera lá, pera lá. Olha só, é muito bonito você se dizer ateu. Muito bonito. Mas, na verdade, olha só a filosofia de Marx. A filosofia de Marx é belíssima. O universo é matéria em movimento. Certo? Ele era contra a sociologia de Marx, mas a filosofia ele gostava. Certo? Isso aqui está realmente correto, tá? Não vou mentir, não. O universo realmente é matéria em movimento. E, sendo assim, tudo é complexo. Tipo, nenhuma gota d'água é simples. Nada é simples. Por isso, eu não consigo ver razões, ele disse, para que não haja um arquiteto do universo. Eu decorei esse discurso inteiro, mano. Porque realmente, velho. Tipo assim, eu decorei porque foi o motivo pelo qual eu deixei de ser ateu, entendeu? Muito da hora. Bom, eu também falo sobre a luta de classes. A luta de classes basicamente falou que a sociedade se dividiu em várias classes sociais que estão em constante conflito. E no capitalismo, essa luta de classes é entre a burguesia e o proletariado. Certo? Uma vez que a nobreza perdeu o poder e o clero perdeu o poder. Tudo bem? Ainda tem poder? Tem. Certo? A nobreza vai quase zerar teu poder aqui na frente. Salvo raros casos como as monarquias, tipo a Inglaterra, por exemplo. Ele deu o conceito de mais-valia, que é importantíssimo. Ele falava que o rendimento do proletariado é parcialmente entregue ao próprio, ou seja, ele vai lá, se ele produz 100%, ele recebe 30%. Dos outros 70% é lucro do empresário, entendeu? Ele fala que a burguesia rouba esse rendimento e esse rendimento é tempo. Né? Lembra aquele negócio? A maior verdade sobre o capitalismo é que tempo é dinheiro. Então a burguesia vai lá e rouba o tempo de vida
do proletariado como lucro. Certo? O que mantém o proletariado assim? A alienação. Os trabalhadores são alienados pelos fetiches, que é a vontade de ter um iPhone, é a vontade de ter um carrão, certo? São as vontades materiais. Ele tem um parceirão que é Engels, que bancava ele. Também tem um outro cara lá que era tio dele, que era o chefe da polícia da Prússia, que bancava ele. A esposa bancava ele. Tá? Então ele não era muito proletariado, não. Ele não trabalhava. Tem Durkheim. Ele falava sobre os fatos sociais. Então as maneiras de agir, de pensar e de sentir são externas, certo? E elas têm poder coercitivo. Aqui ele já fala sobre as instituições. Bem, as instituições, as normas, elas são coercitivas, então elas são implantadas, elas são prescritivas. As pessoas falam, é assim que funciona e você aceita. É isso que ele diz. Por exemplo, por que você tem que respeitar seus pais? Certo? Porque se você é religioso, por exemplo, a Bíblia diz isso, então Deus está dizendo isso. Certo? Se você já não é religioso, se você fizer isso, você vai ter consequências. Por exemplo, você vai ser desamparado, você pode ser deserdado, ou então teu pai vai te mandar pra rua, entendeu? Aí ele fala do conceito de solidariedade social. Ele fala que existe a solidariedade mecânica, que basicamente são nas sociedades mais tradicionais, onde a coesão, ou seja, a união entre as pessoas é baixa, porque ela é baseada na semelhança entre os indivíduos. Então, por exemplo, por que eu sou amigo do Guilherme, por exemplo? Porque ele gosta de andar de bike, porque ele gosta de jogar videogame, porque ele gosta de carros, porque ele quer ter um futuro, entendeu? Então a gente vai lá e se identifica um com o outro. Já na solidariedade orgânica, não. A gente vai pensar agora nos adultos. Por quê? Os adultos, eles são interdependentes, ou seja, o empresário, vamos dizer assim, você depende do dono da oficina para consertar seu carro, o dono da oficina depende dos funcionários para ter trabalho e os funcionários dependem do dono da oficina para pagar seus salários que vão. E as famílias dos funcionários dependem do trabalho dos funcionários, que dependem do patrão para poder ser alimentadas, entendeu? Então, assim, vai longe, entendeu? Então tá tudo interligado. E aí a economia do Brasil depende do petróleo, que depende dos Estados Unidos, que depende do Oriente Médio, entendeu? Assim como os Estados Unidos depende do Brasil para alimentação, o Oriente Médio também, etc. E ele fala que a anomia é um estado de crise social, onde as normas, as regras, elas se tornam confusas ou ausentes. Então o comportamento das pessoas fica confuso, certo? Fica anárquico. Ele fala algumas regras no método sociológico, que é aquele método científico da sociologia. Os fatos sociais eles devem ser tratados como coisas. Então, esses fatos sociais aqui, ó, que são essas maneiras de agir, de pensar e de existir, não são condições abstratas, não estão na mente do indivíduo. São coisas físicas, são coisas palpáveis e reais. São coisas que afetam a todos igualmente. Certo? Ele fala sobre o suicídio ainda, uma parte que não cai tanto, mas ainda cai, tá? Que é o suicídio egoísta e o altruísta, onde eu vou trabalhar em pares, tá? O suicídio egoísta, ele vai ser aquela pessoa que não se sente integrada na sociedade, aquela pessoa que é isolada, certo? Porque ela não tem laços fortes com ninguém, não tem amizade, não tem família, etc. E ela vai lá e se suicida. Tem o suicídio altruísta, que ele tá, quando a pessoa está extremamente ligada à sociedade, então ela vai morrer pela população. Exemplo, kamikazes lá do Japão, eram aqueles guerreiros dos aviões, que assim, acabava as balas, ou então o avião dava algum PT lá em cima, ele ia lá e pegava o avião, embicava para um navio inimigo, por exemplo, e se jogava lá. Então ele morria, só que ele ia pelo menos fazer isso por sua pátria. Os soldados que vão e entregam suas vidas pela pátria, os homens bomba, isso tem muito a ver com o nacionalismo, tá? A gente tem o outra coisa aqui, a gente pode falar, segundo o pessoal que acredita nisso, né? De Vargas, tá? Porque Vargas, segundo ele morreu pela nação, tudo bem? Não, morreu pela nação. Isso é uma questão bem possível de cair, tá? Então, Vargas morreu pela nação e isso foi um suicídio altruísta, porque ele morreu para que, nacionalistamente, para que a nação não fosse corrompida pelos comunistas da época.
tá? Aí tinha um suicídio anômico e fatalista, é outro par. O anômico, lembra lá da anomia, né? Falta de normas? Então é pela falta de normas. Então a pessoa se sente desorientada, meio sem sentido de vida. E a fatalista é quando tem excesso de normas, tipo numa ditadura. E aí, já que você não tem liberdade, você vai lá e se mata. Tudo bem? Max Weber. O Max Weber, ele fala sobre ação social. Então, toda ação... O que é uma ação social? É toda ação que leva em conta o comportamento alheio das outras pessoas. Então, por que você fez tal coisa? Ah, por tal pessoa, pelo bem de tal comunidade, entendeu? E, por exemplo, você foi lá e doou dinheiro pro Sul, é pelo bem da comunidade. Então, isso é uma ação social. Então, uma ação, a gente vai lá e divide em 4 tipos. Tem ação racional com relação a fins, certo? Que é uma ação orientada para um objetivo específico. Então por que eu estou estudando agora? Porque eu quero passar no vestibular, certo? A gente vai ter ação racional com relação a valores, que vai ser uma ação orientada por crenças ou valores. Por exemplo, por que você vai à igreja? Porque isso diz na tua crença cristã, por exemplo, certo? Vai ter a ação afetiva, que é uma ação orientada por emoções. Então, por exemplo, por que você foi lá e gastou dinheiro para comprar um buquê para sua namorada? Por emoção. E a ação tradicional, por que você protege sua mulher? Porque é um hábito do homem, é uma crença do homem. Tudo bem? Não confunde com isso aqui, tá? Isso aqui tem a ver com valores. Por exemplo, por que você bateu em tal pessoa? Porque é meu dever morrer pela minha mulher, por exemplo. Porque, vamos dizer assim, tal pessoa vai lá e mexe com a tua mulher. Você vai lá e acaba com ela. Por que você fez isso? Porque é teu dever proteger a tua mulher. Estou usando o caso do homem aqui, tá? E aqui já está atrás dos hábitos. Então, proteger a mulher é uma ação tradicional. Só que bater em alguém para proteger ela é uma ação racional com relação a valores. Tudo bem? Ele fala sobre a racionalização da sociedade. Isso daqui tem muito a ver com Nietzsche, tá? Ele fala que o mundo, quanto mais racionalizado ele se torna, mais científico ele se torna, mais desencantado ele se torna. Porque ele falava que o mundo irracional, o mundo antes dessa racionalização, era um mundo encantado, um mundo abstrato, sabe? Aí a gente vai ter o Sérgio Buarque de Holanda, certo? A filosofia dele só vai valer para o Brasil. Então ele vai analisar a formação do povo brasileiro. Ele vai falar que uma coisa assim, que nunca ouvi falar na minha vida, né? Puta que eu pariu. Colonização influenciou na formação do brasileiro. Então Portugal tem influência na formação do brasileiro. Ah, você jura? Porra. Então ele está basicamente dizendo que os portugueses, tipo assim, o brasileiro é um pouquinho português. É só isso que ele fala no livro inteiro. Certo? E ele também fala sobre mais 2 coisas, que é o homem cordial e o patriarcado rural. O homem cordial que ele fala que assim, o brasileiro, ele valoriza as relações sociais em excesso. Então, tipo, é muito parceiro, não sei o quê. E isso faz com que a gente se torne informal, se torne não profissional. Então, você vai lá e deixa de ser profissional em tal situação pra ser amigo de alguém. Por exemplo, vou dando desconto ali só porque você é meu amigo, cara. Entendeu? O patriarcado rural, ele fala que o patriarcado, então, tipo, o homem como chefe da família e os latifundiários são os principais influenciadores das estruturas econômicas da sociedade brasileira. Então, geralmente, os patrões são homens, certo? E os latifundiários coloniais, eles tinham escravos. Então, os trabalhadores são como escravos, entendeu? Eles são tratados como escravos. Tem o Adorno e o Horkheimer, tá? Geralmente o pessoal vai falar Adorno e Horkheimer. E ele vai falar sobre a indústria cultural, que é a principal ideia dele, que é basicamente a produção de bens culturais no capitalismo. Então, por exemplo, por que o rosa é a cor da mulher? Por causa da Barbie. Antigamente era o azul, certo? E aí se tornou rosa por causa da Barbie. E aí inverteu, o azul se tornou a cor masculina, porque o rosa era a cor feminina. Perdão, a cor masculina. A rosa era a cor masculina e o azul a cor feminina. Inverteu por causa da Barbie. Tudo bem? A cultura se tornou uma mercadoria, certo? Ela começou a ser produzida em série para gerar lucro, como esse exemplo aí, e para manter a ordem social, certo? Então, fazendo com que a gente se tornasse consumidores passivos e acríticos. Então, ninguém vai lá criticar por que uma mulher está comprando rosa. Ou então por que a Dominica, por exemplo, só usa rosa. Porque se tornou algo assim, já que é a cor feminina, então as mulheres femininas querem usar. Tem a dialética do esclarecimento, assim como a sapatão, tipo, elas não querem usar rosa em condição nenhuma. Não estou dizendo que o azul, o branco, o preto não são cores femininas, tá? Mas você pode ver, sapatão não usa rosa, certo?
E isso é por causa disso daqui também, porque elas querem ir contra essa ideia. Então ela vai lá e não compra a rosa acriticamente. Você fala, mas não é uma crítica à rosa? Não, porque ela está indo não comprar, ela não está comprando rosa, então ela vai lá e compra todas as outras cores sem reclamar, entendeu? Por isso que ela se torna acrítica nisso. A dialética do esclarecimento. Ele fala que o iluminismo ele devia libertar os seres humanos, mas ele acabou se transformando num instrumento de dominação. Então, agora a verdade se tornou uma nova forma de mito. Um grande exemplo disso é um vídeo aqui, ó. Pode dizer um monte de mentiras contando só a verdade. Aqui, ó. Este homem pegou uma nação destruída, recuperou sua economia e devolveu o orgulho ao seu povo. Em seus 4 primeiros anos de governo, o número de desempregados caiu de 6 milhões para 900 mil pessoas. Este homem fez o produto interno bruto crescer 102% e a renda per capita dobrar. Aumentou os lucros das empresas de 175 milhões para 5 bilhões de marcos. E reduziu uma hiperinflação a no máximo 25% ao ano. Este homem adorava música e pintura. E quando jovem, imaginava seguir a carreira artística. É possível contar um monte de mentiras, dizendo só a verdade. Por isso, é preciso tomar muito cuidado com a informação e o jornal que você recebe. Folha de São Paulo, o jornal que mais se compra e o que nunca se vende. Tá vendo? Ele fala ali, é possível contar um monte de mentiras, e dá um exemplo ainda que é de Hitler, contando só a verdade. Pô, o cara, vamos dizer assim, de primeira mão ele foi lá e salvou a Alemanha. Quer dizer, a Alemanha ia quebrar, a Alemanha ia pro saco. A inflação lá tava absurda, tava quase igual a da Venezuela hoje em dia é. E ainda ela estava sendo cobrada toda hora, porque todos os custos da Primeira Guerra Mundial foram dados à Alemanha. Então tudo que a Inglaterra, a França e Estados Unidos, a Rússia, todos esses países gastaram contra a Alemanha, a Áustria, a Hungria e a Itália, certo? Tanto é que a Itália e a Áustria e a Hungria eles lutaram contra a Alemanha em certo momento, então elas também cobraram isso. Todos os gastos da guerra de todo mundo foi bancado pela Alemanha, certo? Isso que dizia o tratado de... Nossa, não lembro agora. Sério que não lembro esse tratado? Tratado de... Lá naquela cidade... Nossa. Tratado de Versalhes. Eu acho que é. Tratado de Versalhes. Certo? E aí ele foi lá e salvou a população. Depois ele foi lá e começou a matar todos os judeus. Pelo simples fato que os judeus tinham dinheiro. Entendeu? E ele fala isso, que o iluminismo, o esclarecimento acabou se tornando uma nova forma de mito, porque você pode contar um monte de mentiras dizendo só a verdade. Ele também deu uma crítica à razão instrumental, e ó, ele falou isso aqui ó, em pleno momento de Hitler, tá? Ó. Bem, tipo assim, meio depois de Hitler, tá? Então na metade da vida dele aqui ele tava vivendo Hitler, tudo bem? Ele deu uma crítica à razão instrumental, porque ele reduz a razão. Tipo assim, o que é a razão instrumental? Ela reduz a razão ao instrumento para alcançar fins práticos. Então, você vai lá e usa a razão, você usa isso só para convencer as pessoas, para você ganhar algumas vantagens. Só que você vai acabar negligenciando alguns valores éticos. Tudo bem? Aí veio o Habermas. Certo? O Adorno Horkheimer para frente já não cai tanto, tá? O Bourdieu cai até um pouco mais, tá? Na verdade, assim, perdão, do Buarque de Holanda para baixo já não cai tanto, tudo bem? O Habermas, ele fala sobre a ação comunicativa, que a ação racional, ela é livre para a construção de uma sociedade democrática e justa. Ele só fica falando disso. Se você não tiver debates democráticos, você não tem democracia real. É uma verdade. Hoje em dia você não consegue debater.
Porque vai lá, pega um cara de direita e de esquerda e eles começam a brigar, eles não conseguem debater plenamente. Entendeu? Ele fala que tem ação comunicativa, que é uma ação orientada só para os dois se entenderem, ou para as pessoas se entenderem, e ação estratégica, que é orientada para o sucesso individual. Então você vai lá e você vai enganar a pessoa para você ter o seu próprio sucesso. Ele fala sobre a transformação da esfera pública ao longo do tempo. Então, é importante você ter um espaço de debate entre cidadãos, que isso tinha o que, por exemplo, lá nas... Nossa, esqueci o nome lá. Lá na Grécia, lá, praças de debates da Grécia. Nas ágoras, tá? E a racionalidade não instrumental, mas comunicativa, dizendo que as afirmações elas deviam ser testadas a partir do diálogo e do consenso, mas não ficar sendo úteis, entendeu? Elas não têm que ser úteis, elas têm que servir para que haja diálogo e consenso entre as pessoas. Então, para isso que você tem que usar a racionalidade, não para se dar bem acima das outras pessoas. Aí vai lá, tem o Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu ele fala sobre um conjunto de disposições duradouras que influenciam a maneira que as pessoas percebem o mundo. Esse é o hábitos. Então, basicamente assim, o que é o hábito? É basicamente aquilo que todo mundo faz há muito tempo, certo? E você vai lá e faz a mesma coisa. Isso vai influenciar, porque habitualmente você vai perceber o mundo da mesma forma que todas as outras pessoas, seus pais, percebem o mundo. Tudo bem? Ele fala sobre campo. Ele fala que tem vários campos, espaços sociais, que tem o campo artístico, científico, político, filosófico, etc. E cada um vai ter suas regras próprias e formas de capital próprias. E ele fala sobre as formas de capital. Tem a cultural, que ele vai falar que os conhecimentos proporcionam vantagens sociais. Então, por exemplo, uma pessoa inteligente ela tem vantagens sociais sobre uma pessoa burra, por exemplo. Isso é um capital cultural, certo? Tem o social, que é basicamente uma rede de relações de contatos, a gente fala muito sobre contatos hoje em dia, que podem ser mobilizadas para obter recursos. Então, esse é o capital social. Tá? Ele está falando aqui dos capitais além do financeiro. Tudo bem? Então, aqui o cultural é o conhecimento, o social são os contatos e o simbólico é o reconhecimento que você tem pelas outras pessoas, que vai te conferir poder e influência. Então, entre você escutar por exemplo, sei lá, vamos pegar... deixa eu ver. Entre você escutar o filósofo ali do boteco de esquina e Nietzsche, por exemplo, quem que você vai escutar? Você vai escutar Nietzsche, porque ele é reconhecido, tudo bem? Ele fala sobre a violência simbólica. Ele fala sobre que são formas sutis de dominação e de controle exercida através de símbolos e significados culturais. Então, por exemplo, isso aqui ele está falando muito sobre a estereotipação. Você vai lá e estereotipa alguém, fazendo que isso se torne uma violência. Tudo bem, por exemplo, vamos estereotipar os LGBT, por exemplo. Nossa, velho. Não amarrava desses LGBT. Bom, estereotipar os LGBT. E basicamente é o seguinte, você vai lá, estereotipa esses caras, fazendo com que isso perpetue e legitime a igualdade social, a desigualdade social. Tudo bem? E acabou. Pelo menos o vídeo deixou de ter 1 hora para ter 20 minutos.